Olá, tudo bem com vocês? Sou a professora Andresa, do componente de Geografia. Vamos observar o detalhamento e o objeto de conhecimento da nossa aula de número 1. Temos aí a formação do pensamento nas diferentes sociedades e o seu processo de sistematização do conhecimento. Então, esse é o nosso objeto de conhecimento. E aí, o que é que vamos estudar, no detalhamento? Nós temos o pensamento espacial, onde nós vamos abordar um pouco das categorias geográficas, como paisagem, território, região e raciocínio geográfico. Então, esse é o detalhamento da nossa aula de número 1. Então, vamos aí à nossa aula de geografia. Muito bem, então vamos agora iniciar aí a nossa aula de geografia, Vamos falar um pouco aí sobre as categorias da geografia, vamos conhecer aí um pouco mais dos conteúdos, inclusive, que vocês já viram aí no ensino fundamental, Então, a gente vai relembrar e aprofundar aí um pouco mais desses conteúdos. Então, a gente vai iniciar, observando aí algumas imagens, E aí eu pergunto para vocês já pararam para pensar como é que era a rua da sua casa, como é que era a escola de vocês aí quando vocês estavam lá no 6º ano do ensino fundamental, há 3, 4, 5 anos atrás, Então, pensem um pouquinho aí sobre isso, E aí a gente vai observando algumas dessas imagens aqui. Olha, a gente tem o Teatro Amazonas, Como é que ele era aí no ano de 1900, Como que ele está atualmente. Aí a gente tem algumas imagens para vocês observarem, algumas paisagens, Temos o estádio, que hoje é chamado de Arena da Amazônia, que antes era o Estádio Vivaldo Lima, e aqui a gente tem como é que a arena está atualmente aqui em Manaus. E aí temos também a igreja, a Igreja da Matriz, como é que ela era antigamente, a gente tem aí a presença de algumas árvores, Ali a igreja ao centro da praça e como ela está atualmente, Aí temos também um pouco do mercado, do Adolfo Lisboa, como é que ele era antes e também como ele está atualmente, Então a gente pode observar diversas mudanças, aí nessas paisagens. Então, eu coloco para vocês, como é que era aí a casa de vocês há 5 anos atrás, como é que era a paisagem próximo aí de onde você mora, Então, pensar um pouquinho nisso para a gente observar essas diferenças, A paisagem, ela vai se modificando diariamente, Seja pela ação do homem ou pela ação da própria natureza, Que a gente vai entender ao longo das nossas aulas. E aí temos o primeiro questionamento para vocês. Por que estudar geografia, Então, a nossa primeira aula de geografia, e aí eu já coloquei aí essa indagação para vocês, Por que a gente tem que estudar geografia, A gente coloca sempre a questão da matemática, será se a teoria ali, será assim, todos esses cálculos que eu estou utilizando hoje, ele vai servir ali para alguma coisa na minha vida, A geografia, eu entender paisagem, lugar, território, será se vai também servir ali para mim, ou a língua portuguesa, Entre outras questões, E de fato vai sim, gente. Em algum momento a gente vai se deparar aí com algumas dessas temáticas, Seja ali na sua vida acadêmica, Ou até mesmo a questão ali dos cálculos da matemática, Você pode utilizar, por exemplo, na construção, ali na arquitetura, geografia também você vai utilizar, ao longo da sua vida acadêmica e também aí na sua vida, pessoal, essas temáticas. E aí a gente tem um videozinho para mostrar para vocês, algumas indagações de por que estudar geografia. A gente vai assistir aí essa chargezinha, comentada nesse vídeo, aí daqui a pouco eu retorno. Antes de sair, uma pergunta simples. Quem pode localizar a França no mapa mundi? França! Que difícil! E o México ou o Oceano Pacífico? Não acredito! A localização é uma questão básica de geografia. Senhoras e senhores, se não entendem as relações geográficas,
É praticamente impossível compreender economia, política ou história. Para enfrentarmos os desafios do futuro, temos de saber de onde eles vêm. Nouri, onde fica a Coreia do Sul? Coreia? Sim, Coreia. É o planeta que vem depois de Marte, não é? Não, Nouri. A Coreia não é um planeta. Ajudem-me, colegas. É a capital da Austrália. Creio que é um restaurante. Muito bem, então vocês viram aí, né, um pouco destes questionamentos, né, para você utilizar futuramente, né, principalmente com relação, gente, a essa questão da localização, né, de onde está situado aí um determinado país, uma determinada cidade, o continente, né, que você está situado, às vezes você está falando ali sobre uma determinada questão política, questão territoriais, né? Principalmente o que vem acontecendo ali na Rússia, e às vezes a pessoa não sabe nem em qual continente está localizado, né? Onde está acontecendo aquele conflito, por que está acontecendo aquele conflito. E para isso a gente precisa compreender um pouco mais, né, da geografia, da história também, né, que está ali aliado principalmente nessa questão territorial, né, de como foram se formando aí essa separação, a formação dos países, aí a separação dos continentes. Então a gente vai iniciar falando sobre o espaço geográfico, né? A gente tem aí algumas informações para mostrar para vocês. O espaço geográfico, gente, nada mais é que esse conjunto integrado, né, das paisagens que a gente viu lá no início, né? Nós observamos várias paisagens, as mudanças que ocorreram entre elas, né? E aí a gente tem esses fenômenos naturais, né? Que são os fenômenos da natureza e também aqui da ação humana, né? Da ação do homem, né? Que vai modificar aí essas paisagens. E aí a gente tem os elementos, né? Como a poluição sonora, que vão fazer parte aí desse espaço. A gente tem a relação aqui entre as pessoas, entre as instituições, né? Que estão aí dentro do espaço geográfico, né? Então, esse conjunto integrado aí que vão compor o espaço geográfico, e aí a gente vai observar mais à frente as próximas categorias, né? De paisagem, lugar, território e também a região, né? Para a gente entender um pouco dessa integração, um pouco dessas mudanças aí que vão ocorrendo. Aí eu tenho uma imagem para mostrar para vocês, olha, a gente vai observar as mudanças que ocorreram, né? Aqui nessa primeira imagem, olha, nesses desenhos, a gente observa as mudanças que foram ocorrendo ao longo do tempo, né? As mudanças na paisagem. E aí aqui a gente tem na primeira imagem apenas a presença da vegetação, das árvores. Logo em seguida aqui a gente já tem o surgimento das ferrovias, né? Vão surgindo as estradas, aqui a gente já tem o trem passando, aqui a gente já tem na outra imagem o surgimento de uma casa. Então essa paisagem ela foi se modificando com a ação tanto do homem quanto da própria natureza, né? E a gente tem o surgimento já de um bairro, da rede elétrica, tudo que vai sendo modificado aí pelo homem, né? E consequentemente a gente tem ali o surgimento dos mercados, da escola, do banco, e essa paisagem ela foi se modificando até chegar aqui no finalzinho, né? Então aqui a gente tem todas essas mudanças, a gente pode observar o surgimento dos carros, aí da rede elétrica, que foi mudando ao longo do tempo, né? Então essa integração a gente vai encontrar aí compondo o espaço geográfico. E dentro do espaço geográfico, a gente tem elementos naturais e elementos culturais, né? Então a gente vai observar aí a diferença entre eles. Lá no 6º ano, a gente fala muito sobre paisagem cultural e paisagem natural, né? Então a gente tem essa terminologia. E aí, quando a gente chega no ensino médio, a gente já tem essa outra definição, né, para o espaço geográfico, né? Elementos naturais e elementos culturais, né? Ou você também pode encontrar como elementos artificiais, que são aqueles que foram ali modificados pelo homem, né? Então aqui a gente tem o primeiro, né, que é o natural, que vai compor ali uma paisagem natural, né, como a gente pode observar nessa imagem que está aí para vocês.
que é produzido pela natureza, né? Então, ela ainda não sofreu ali nenhuma modificação à ação pelo próprio homem, né? A gente tem aqui os exemplos dos rios, da vegetação, que vão compor aí uma determinada paisagem, né? Que a gente pode chamar de paisagem natural, né? Que são ali compostos por elementos, apenas elementos da natureza. Aquela paisagem, ela ainda não sofreu modificação ali pelo homem, então a gente tem ali a presença de uma paisagem natural, tá bom? E aí, professora, mas eu tenho uma paisagem somente verde ali, uma plantação de mamão, uma plantação ali de cana-de-açúcar, tá tudo verde, mas a gente tem que pensar como foi que surgiu ali essa atividade da agricultura, né? Então, ela foi colocada ali, né? Foi plantada, cultivada ali pelo homem. Então, a gente precisa observar essa diferença, tá bom? Ela já não é ali mais uma paisagem considerada uma paisagem natural, né? Apenas com elementos naturais. Porque o homem, ele já modificou, né? Ele trabalhou ali naquele solo para cultivar, então já teve ação humana. Então, a gente precisa observar isso também. Se de repente você está observando apenas uma imagem de uma paisagem, mas você observa que ali teve um plantio, teve atividade da agricultura, aí você já vai saber que teve a ação do homem, então ela já vai ser considerada uma paisagem cultural, né? Com elementos culturais. E aí a gente tem a próxima cartela, os elementos culturais, né? Uma paisagem cultural, que foi construído pela ação humana, né? Ou então a gente pode observar também outro termo que é a ação antrópica, que é a ação do homem, tá bom? Aí a gente tem alguns exemplos, né? As estradas, as cidades, aquela paisagem ela já teve ali uma modificação, aquela paisagem natural ela foi modificada, então a gente já tem aí a presença da paisagem cultural, ou também você pode encontrar a paisagem artificial. E aí a gente tem um exemplo, né, do Cristo Redentor, ali na cidade do Rio de Janeiro. A gente tem aí essa modificação, né, na paisagem, o relevo, né, a gente também observa aí essas mudanças. E aí temos paisagem, né? A paisagem ela pode ser definida como todos os elementos do espaço, né? E aí, gente, a gente tem aqui, olha, todos os nossos sentidos, né, que vão conseguir ali captar ou perceber e interpretar ali uma determinada paisagem, tá bom? Por que todos os sentidos? Por muito tempo, gente, a paisagem, esse termo, né, aí muito importante para a geografia, para a gente entender todas essas relações do homem, da sociedade, né, com a natureza, a gente precisa entender aí essas categorias, né, interpretar elas. E por muito tempo, esse conceito de paisagem, ele ficou apenas como tudo aquilo que os nossos olhos conseguem ver. E, na verdade, a paisagem, ela vai além disso, né? Não é apenas ali o que eu estou observando, né? Por exemplo, eu abro a janela ali da minha casa e consigo descrever aquela paisagem. Mas não é somente a partir disso, né? A gente consegue perceber ali a paisagem através dos sons, através ali do tato, através do cheiro, né? Se de repente você está numa área de um igarapé, de um rio que está poluído ou uma área que está poluída, você consegue descrever aquela paisagem a partir disso, né? Eu estava ali no centro de São Paulo e tinha ali o rio Tietê, né? Que exalava um cheiro muito forte, e aí você vai descrevendo a paisagem. Viajou para um outro lugar, cheguei em casa, vou descrever ali as paisagens, né, que eu vi para minha mãe. Mas eu não vou definir ali apenas as cores, os prédios, tamanhos, mas também posso falar do barulho que tinha, ou então a ausência de barulho, né, do cheiro, outras percepções, né, dos outros sentidos. E a paisagem ela é o resultado ali de todas as interações, né, entre a sociedade, entre a natureza, que ali vai ocorrer, né, como a gente viu ali no espaço geográfico, né, a questão dos elementos naturais e dos elementos culturais. E aí temos a paisagem e o tempo. Então, se a gente for parar aí para pensar, lembra daqueles vídeos que a gente viu lá no início da aula, né?
vimos ali o Teatro Amazonas, o estádio Rivaldo Lima, né, que hoje a gente tem ali a Arena da Amazônia, que foi construída aí durante a Copa do Mundo, né? Então a gente tem muitas mudanças que já ocorreram na cidade aqui de Manaus. E se você pensar aí também na paisagem do lugar onde você mora, de onde você convive, né? Ou então de outro lugar também, onde você nasceu, se você voltar ali hoje onde você nasceu, você consegue observar essas mudanças, né? E aí a gente tem dois tempos, né? Que é o tempo geológico e o tempo histórico. O tempo geológico, gente, ele se refere aí ao tempo da natureza. Ele vai ser contado em milhares ou milhões de anos. Aí nessa imagem, olha, se você observar, a gente tem apenas elementos da natureza, né? Elementos naturais, mas essa paisagem, ela já foi modificada, né? Então a gente tem aí processos de erosão, que são aí erosões eólicas, né, que a gente pode definir na modificação dessa paisagem, que é a erosão ali causada pela ação dos ventos, né? Então o vento, ele vai desgastando essa rocha que está aqui nessa imagem, né? Então a gente tem a ação das chuvas, a ação dos elementos da natureza, tá? Isso aí há milhões de anos, né? A gente tem a formação aí dos continentes, se a gente for pensar na separação dos continentes. Então, a natureza, ela está modificando aí a paisagem todos os dias, né, diariamente. E aí temos uma imagem para vocês observarem, né, vocês já viram essa imagem aí, olha, da escala da tabela geológica, né, aí a gente tem o surgimento dos homens, o Grande Cânion, o surgimento dos mamíferos gigantes, então todas essas modificações nessa escala de tempo, de milhares e milhões de anos, tá bom? Só para a gente relembrar. Já o tempo histórico, a gente tem aí o nosso tempo, né? O tempo dos seres humanos, né? Que vem contado aí em décadas ou séculos, né? O ano que a gente nasceu, ali o ano que a gente completou 10 anos, o que aconteceu será ali durante aquele período, né? Agora você vai poder falar aí, por exemplo, um acontecimento histórico na nossa vida, né? A gente vivenciou e ainda vivencia, né, está aí vivenciando uma pandemia, né? Então a gente pode contar isso no período que aconteceu, um momento histórico, né, um marco aí na vida de todo mundo, de muitas mudanças, né, várias questões aí envolvidas. Então esse tempo aí contado em décadas ou séculos, tá bom? E aí temos também, a gente vai falar sobre o lugar. O lugar, gente, a gente saiu aí de paisagem, né? O lugar, ele é a porção ou parte do espaço onde a gente vive ali diariamente, né? Então, nós temos ali diariamente a nossa casa, local que você trabalha, né? A escola, que é o espaço ali onde a gente tem uma convivência, né? Com os nossos professores, com os nossos colegas ali da escola. Então, nos lugares, a gente cria uma identidade, né? Ali onde você nasceu, a gente tem aí a criação dessa identidade, aquele lugar que a gente convive, né, com a nossa família, onde a gente nasceu, tudo aquilo tem um significado para a gente, né? Então a gente sempre liga essa questão aí do lugar com a questão afetiva. Se de repente ali você está respondendo uma questão de vestibular, ou então aí na AC de vocês, né, nas atividades complementares, e você vê sobre as categorias geográficas e observar a afetividade, aí você já vai com certeza saber qual é essa categoria geográfica, né? A afetividade, ela está sempre ligada a essa categoria da geografia, que é o lugar, que é o lugar onde a gente nasceu, de repente ali na sua casa, né? Qual é o lugar que você tem ali essa questão ali mais afetiva, essa questão da identidade, do lugar onde você nasceu, do lugar onde você mora, tá bom? E aí nós temos algumas imagens para vocês observarem, né, sobre a questão do lugar, né? Então aqui a gente tem para os ribeirinhos, né, o lugar que ele nasceu, o lugar que ele está trabalhando ali, pescando, exercendo a atividade ali econômica, dessas paisagens, né, que vão ter esse significado afetivo, mas aí a gente já está se referindo ao lugar. Aí agora a gente vai assistir um vídeo, a gente perguntou aí para alguns professores, né, quais são
esses lugares aí para eles. Então vamos assistir. O que é lugar para você? Lugar para mim é o ambiente que eu frequento, né? Se eu estou na minha casa, o lugar é a minha casa. Se eu estou no trabalho, o lugar é o trabalho. Se eu estou no shopping, o lugar é o shopping e assim sucessivamente. O lugar, pensando geograficamente, é o espaço onde você habita, né? É o teu lugar. O lugar onde você vive, onde você convive com as pessoas, onde você se sente bem, esse é o lugar. Qual é o seu melhor lugar? A minha casa. Meu melhor lugar é a minha cidade onde eu nasci. O meu melhor lugar talvez não seja aquele onde você vive no momento, porque sempre você tem sonhos para se realizar, né? Mas o meu lugar no momento é Manaus. Existe algum lugar específico que marcou a sua infância? Sim, o sertão do Ceará. Em Lábrea tem muitos lugares, a gente lembra do rio, né? Onde a gente tomava banho, pulava na água, como a gente fala, né? E a praça, né? A praça central, que é o lugar onde a gente se reunia para brincar. Sempre existe lugares da infância que marca você. No meu caso, na minha infância, as brincadeiras de criança, acidentes de criança. Então tudo isso marca a vida da gente. E o tempo voa, você não tem ideia de quanto o tempo voa. Muito bem, então vocês viram aí, né, algumas entrevistas com alguns professores falando sobre o lugar aí onde eles nasceram, né, apesar de ter nascido e ter essa afetividade com outro lugar, mas já está morando em Manaus, como é o caso do professor de matemática, né, do professor Carlos, ele já tem essa relação aí com a cidade de Manaus, né. Eu tenho um lugar que tem um significado muito grande para mim, que é a casa da minha avó, que eu nasci no Novo Remanso, no município de Itacoatiara, né, um vilarejo que faz parte ali do município de Itacoatiara. Então tem um significado muito grande para mim, que foram meses ali que eu passei durante toda a minha infância, que eu passava ali as férias na casa da minha avó, que foi onde eu nasci, inclusive, né, ali no sítio, na casa dela, que ela preserva a casa até hoje, né, onde muitos dos meus tios e primos que nasceram ali, né. Então tem um significado muito grande ali pra gente, né, uma afetividade ali com aquele lugar, né, que tem muito significado para mim e onde também eu tenho ali toda uma identidade construída, né. Agora vamos para território, gente. Então aí a gente tem o território, olha. O território, ele é o espaço aí de um estado ou um país, tá bom? De uma nação. Então a gente tem a delimitação aí no mapa, olha. A gente tem aí o Brasil, todos os países da América do Sul que fazem fronteira com o Brasil, a delimitação de cada um deles, né? As suas fronteiras, cada uma organizada, cada uma delimitada, seja ela uma fronteira ali natural, né? Uma fronteira demarcada por um rio, por uma vegetação, ou cultural, né? Que pode ser um muro, uma cerca, onde cada estado ele vai exercer ali a sua soberania, tá bom? Aí vamos observar o mapa mais uma vez. A gente tem aí, olha, os países que fazem fronteira com o Brasil, né? Suriname, o Paraguai, Bolívia, a Argentina e a exceção aqui do Equador e do Chile, tá bom? Só para a gente ver os dois países que não fazem fronteira aí com o Brasil. E aí a gente tem o território, que ele pode ser aplicado também a outros espaços, né? Aí onde existem os limites, né? Seja um limite oficial, um limite não oficial, né? Ou um agente ali que vai controlar, né? Onde a gente não tem essa demarcação. E aí eu coloquei o exemplo para vocês, né? Onde a gente não tem esse limite, esse espaço delimitado ali por uma fronteira, mas a gente tem ali um povo que vai exercer uma soberania sobre aquele local, né? Eu coloquei um exemplo que são os povos indígenas, que eles têm ali o seu espaço, a sua área, onde eles vivem, né? Apesar de a gente já não ter aí essa questão oficial, essa delimitação, como a gente observou ali no mapinha, no caso do Brasil, né? Com cada cor identificando ali cada país, né? Delimitando cada território, cada estado, tá bom? E aí temos região. A região, que é a área da superfície terrestre, né, que apresenta aí características próprias e particulares que vão diferenciar cada uma
região aí com relação a outra, né? A gente tem características, aspectos que vão se assemelhar um com o outro, né? Temos a região norte, onde a gente tem ali uma bacia hidrográfica, uma vegetação, a fauna, a flora, né? As espécies que estão ali que vão ser semelhantes, parecidas, né? De cada uma das regiões, o relevo, a questão climática, né, de cada uma dessas regiões. Então, a gente tem o IBGE, né, que é o instituto, a instituição responsável por essa classificação, né, das regiões, onde a gente tem a região norte, região nordeste, região centro-oeste, sudeste e sul. E aí a gente tem a regionalização, né, que nada mais é que separar esses espaços em regiões. É como se você, por exemplo, fosse dividir a sala de aula de vocês. Vai separar aí primeiro, olhando a sala, né? Vou separar aí homens e mulheres, né? Então, eu já fiz essa divisão, né? Agora eu vou separar por idade, né? Aí eu coloco ali o grupo de idades e aí eu vou ali dividindo a sala, né? Então, eu vou fazendo essa separação, né? Então, as regiões, elas foram sendo divididas de acordo com várias características. Essa divisão, a gente tem essas características aí, do clima, do relevo, características que a gente chama de características físicas, né, de cada região, que foi aí colocada pelo IBGE, né, depois de muitos estudos. Com o avanço aí da globalização, né, capitalista, a gente tem que as regiões, elas se modernizaram, estabeleceram aí cada vez mais relações entre si, né, a gente tem a redução do isolamento e diferenciação entre essas regiões, né? Então, a gente tem aí essa semelhança, né, entre esses estados, no caso aqui do Brasil, né, onde a gente tem essa divisão aí do IBGE, das 5 regiões, norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste, a gente tem essas características relacionadas aos aspectos físicos. Quando a gente fala de regiões geoeconômicas, que já é uma outra divisão, aí a gente já tem outros aspectos, né? Que são os aspectos socioeconômicos, que a gente tem a divisão em 3 regiões geoeconômicas, que a gente vai ver aí nas nossas próximas aulas. E agora a gente vai assistir um vídeo só para a gente ver um pouquinho mais aí da divisão das regiões do Brasil. Então, a gente vai observar primeiro, né, a região norte. Aí a gente tem em destaque, né, algumas capitais, Manaus, Rio Branco, Belém, que compõem essa região aí que está em verde, né? Aí temos o Nordeste, né, ali a região onde temos a atividade do turismo, né, principalmente nas praias ali dessa região, Fortaleza, Salvador, Natal, que são capitais, né, que exercem aí bastante essa atividade econômica relacionada ao turismo, né, pelas praias paradisíacas aí, as paisagens, né, que compõem essa região que chama bastante atenção e favorece a atividade do turismo. O Centro-Oeste, né, no caso aí a gente tem Brasília, Goiânia, Cuiabá também aí com destaque para essa região em amarelo. Aí temos a próxima região, a região Sudeste, né, aí a gente tem o Rio de Janeiro, Minas Gerais, o Espírito Santo e também São Paulo, né? Então a gente tem aí 4 estados que vão compor e aí eu coloquei em destaque para vocês o Rio de Janeiro e São Paulo, que também é a capital, né? Capital Rio de Janeiro e capital São Paulo. E por fim, a região sul, né? Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, que compõem aí essa região que já vai estar mais ao sul do Brasil, que já tem aí características bem diferentes se a gente for aí reparar, né, com relação ao clima, né, aqui da nossa região, porque ela já vai estar mais ao sul e aí a gente vai entender isso nas próximas aulas também, quando a gente for falar sobre as questões climáticas. Então, essas são as regiões e aí temos a geografia moderna e suas categorias, né, que a gente acabou de observar. Aí nós temos nessa chargezinha, né, eu acho isso um absurdo, né? Há milhares de anos essa floresta amazônica invadiu as nossas terras, né? E fica atrapalhando o nosso agronegócio. E, na verdade, não é isso que vem acontecendo, né? As pessoas estão ali e simplesmente modificaram essas paisagens, né? E não é a paisagem ali natural, né? A floresta
que está atrapalhando, né? E sim o homem ali com a atividade do agronegócio, o crescimento das cidades, que vão modificando essas paisagens, né? Então a gente observa aí a categoria da paisagem, a gente pode falar sobre o território, entre outras questões.